Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio e TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, um podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que traz para a discussão temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos conversar e tirar dúvidas sobre a saúde mental e outros assuntos que envolvem a área da psiquiatria. A nossa entrevistada é a doutora Carina Diniz Oliveira, médica psiquiatra do Hospital de Clínicas da Unicamp e professora da área de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas. Doutora Carina Diniz é graduada em Direito pela USP e em Medicina pela Unicamp. Fez residência médica em Psiquiatria na Unicamp e é especialista em dependência química pela Unifesp. Seu mestrado e doutorado foram feitos na Faculdade de Ciências Médicas, na área de saúde mental, que é o nosso tema de hoje. Bem-vinda, professora. Olá, Trícia. Eu agradeço muito o convite. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Professora, diante da pandemia, né, esses últimos anos aí que a gente passou, a saúde mental tornou-se um tema muito relevante. Pesquisas recentes mostraram que a depressão aumentou 41% durante esse período. Também a gente viu vários atletas, artistas, cantores abandonando competições, cancelando shows, cancelando contas, né, nas redes sociais, assim, tendo um período mais recluso. Diante disso, quais são os primeiros sinais que mostram que algo não vai bem, assim, um sinal de alerta que a gente precisa parar para cuidar da nossa saúde mental? Esse fenômeno da pandemia foi interessante, assim, né? A incidência, né? As taxas de transtornos mentais, elas aumentaram. Mas a gente estava, inclusive, discutindo se foi um aumento da intensidade dos sintomas, sem dúvida, mas também foi uma diminuição do estigma que envolve o transtorno mental. Então, ainda persiste um pouco isso, mas hoje em dia as pessoas não têm mais vergonha de falar que estão deprimidas, que estão ansiosas, que tomam ansiolíticos, né, e medicações psicotrópicas. Que isso sempre foi um tabu, sempre, né? Sempre foi um tabu. Hoje, você fazer terapia não é mais uma vergonha, como era algum tempo atrás, né? O psiquiatra, ele não é mais um médico de louco, né? A depressão, ela não é mais falta do que fazer, falta do que pensar. Então, ou frescura, né? A gente ouvia muito isso. Isso. Então, eu acho que é um fenômeno que tem ajudado muito as pessoas com transtornos mentais, porque elas não precisam mais se envergonhar disso. Sim. Né? E é uma coisa que a gente tenta, na saúde mental e nos serviços, tentar diminuir mesmo o estigma, porque causa muito sofrimento. Sim. Né, o transtorno mental. Com a pandemia, as pessoas elas começaram a se deparar com grandes medos, né? O medo da morte, o medo de perder pessoas queridas. Elas perderam a rotina agradável, muitas vezes, que elas tinham. Muitas perderam a renda. Perderam a convivência, né, com as pessoas, o contato, né? E tem uma hora que arrumar guarda-roupa, né, não tem mais, né? Você não faz mais sentido. Então, e a pandemia acabou se estendendo muito mais. Com isso, o uso de álcool aumentou, né? Muitas pessoas pioraram o padrão de uso de álcool, ficaram mais ansiosas, ficaram mais deprimidas mesmo. Por quê? Porque a qualidade de vida é um ponto importante na saúde mental. Sim. Né? E talvez esse aumento dos transtornos mentais também seja devido à piora da qualidade de vida de muita gente. A situação do Brasil, né, tá difícil, as pessoas estão mais estressadas, tem mais burnout, né? Elas se preocupam mais com o futuro. Então, tem restrições econômicas, inclusive. Então, isso também afeta a saúde mental. E é interessante esse movimento dos famosos, né? Sim. Que começam a falar disso, porque muitos famosos morreram por questões de saúde mental, né? De overdose, por suicídio. E é tudo ligado, né? E isso não era falar, todo mundo, oh, meu Deus, então ele se matou, ele era deprimido.
né? Ninguém sabia. Hoje em dia elas falam sobre isso. E isso é muito da diminuição do estigma também. É importante que as pessoas elas se observem e observem os pares, né? Que a gente fala, quem convive e tudo, para perceber sinais, né? E alguns sintomas também de que a pessoa está sofrendo algum tipo de transtorno mental. Então, isso pode vir em questões mais fisiológicas, então alteração do sono, alteração do apetite, então a pessoa pode ou dormir demais ou não conseguir dormir, acordar mais cedo do que antes acordava. Alguma mudança expressiva. Alguma mudança nessa questão fisiológica, né? Pode ficar mais irritada, pode se ofender mais, como que a gente percebe, né, que o outro tá mais irritado ou mais sensível? Ele começa a se ofender, entre aspas, mais com pequenas brincadeiras que antes não acontecia. Então, é importante, se a pessoa não tinha um transtorno mental e ela começa a desenvolver, é importante observar essa quebra, essa mudança de padrão, né? Então, antes dormia, depois não dormia mais. Ou então, sempre foi um pouco ansioso, mas agora qualquer prova, qualquer alteração no trabalho faz com que a ansiedade vá num ponto, né, mais intenso. Então tem taquicardia, às vezes tem dor de barriga, né? E sempre começa pequenininho, assim, né? Sempre começa através de pequenos, e vai aumentando conforme você não vai dando atenção para aquilo. Exatamente. Eu falo isso para os meus pacientes, né? Eu falo assim, olha, não veio de uma vez. Faz tempo que tá te incomodando. Eu até faço um paralelo. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu colocava, às vezes, a galinha pintadinha. E aí, quando eu desligava, vinha um alívio, porque aquilo lá tava me incomodando fazia muito tempo. E aí é isso, assim. São pequenas coisas que você vai se acostumando, mas que te incomodam, que gastam a sua energia, né? Você começa a não gostar de fazer coisas que você gostava, você começa a se isolar mais. Antes você ia no happy hour, você saía com os amigos, aí você fala, não vou, tô cansado. Tô cansado é uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade às vezes o tô cansado, né? O estou cansado, quer dizer, estou deprimido, estou triste, né? Isso, agora eu falando essa frase, é importante a gente diferenciar a tristeza de depressão. A tristeza, ela pode ser um dos sintomas da depressão, mas tristeza não é depressão, né? A depressão, ela envolve outros sintomas, outras questões que vão muito além da tristeza. Tristes e felizes nós ficamos todos os dias, no né? decorrer do dia, inclusive. São né? emoções mais reativas. E a depressão não, a depressão ela é um pano de fundo, ela é independente do que te acontece, né? Ela pode ser decorrência de alguma coisa que te aconteceu, então um luto mal resolvido, né? E de repente a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, mas ela tem tudo, né? Ela tem tudo para estar bem. Isso. E a pessoa tá ali depressiva e até por isso às vezes a gente não percebe, né? A gente acaba, né? E isso era um pano. E ao mesmo tempo o contrário, nossa, essa pessoa tem tudo para estar mal e tá bem. Por quê? Porque às vezes, lógico que as circunstâncias, elas tornam as pessoas mais vulneráveis ou mais protegidas a transtornos mentais. Mas o transtorno mental, ele tem uma autonomia em relação à vida do indivíduo. Sim. Né? Doutora, quais são os distúrbios, né? Os transtornos mais comuns relatados pelos pacientes? São os mais prevalentes mesmo. Então, quadros depressivos e ansiosos, abuso de substância, principalmente álcool. Alguns apresentam ideação suicida em decorrência disso. Então, esses são os mais prevalentes. E existe uma causa para esses distúrbios ou não? Assim, é muito de cada um? Então, era aquilo que a gente estava falando. Lógico que circunstâncias adversas na vida não ajudam a pessoa, né, a cultivar a saúde mental. Mas tem uma parte que é do indivíduo. Então, tem fatores genéticos. Então, pessoas que têm familiares com transtornos mentais, elas são mais propensas a desenvolver. Então, isso a gente vê bem em esquizofrenia, em transtorno afetivo bipolar, em quadros depressivos também, né? Uso de substância. Tem marcadores genéticos que já mostram que alguns desses distúrbios têm uma ocorrência maior
em parentes de pessoas que já tinham. Mas tem uma coisa também que a gente observa que é da vida. Então, uma pessoa que foi criada por uma mãe deprimida ou um pai deprimido, a circunstância também ajuda. Então, no transtorno mental, tudo é misto, assim, né? Ele é multifatorial. Tem a propensão da pessoa, mas tem também a circunstância em que ela vive. Esses transtornos, eles acometem uma determinada faixa etária, socioeconômica, sei lá, categoria profissional ou de gênero, ou eles afetam de uma maneira geral por toda a sociedade? Os transtornos mentais, eles aparecem em todos os ramos, né? Todos os tipos de pessoas, mas há alguns grupos que são mais vulneráveis, né, a transtornos mentais, e isso também varia de acordo com a época. Então, por exemplo, na época da pandemia, as pessoas ficaram mais propensas, né, a desenvolver transtornos mentais. Quem que foram os grupos mais vulneráveis, né, que receberam inclusive uma atenção maior das campanhas da OPAS, né, do Ministério da Saúde? Foram os profissionais de saúde, os idosos, então os extremos etários, os idosos e as crianças, as pessoas em situação de rua, que são grupos mais vulneráveis. Isso eu digo na pandemia do Covid. Então, se você for ver na população geral, há alguns fatores de risco que fazem com que a pessoa tenha uma propensão maior a desenvolver transtornos mentais, claro. Algumas pessoas, pelas suas escolhas, têm vidas mais difíceis, ou às vezes, independente das suas escolhas, têm vidas mais difíceis, e isso traz uma vulnerabilidade maior, né, nos grupos. Então, às vezes é até interessante quando a gente trabalha com os pacientes e tudo, a gente presta mais atenção e fica mais atento a alguns grupos, claro. E quais são as principais formas de tratamento para depressão e para ansiedade? O tratamento, ele envolve vários recursos. Costumo falar isso para os meus pacientes no consultório. Eu falo, olha, você tá aqui, eu vou te dar medicação, vai ajudar, mas se você não fizer psicoterapia e não melhorar um pouco a sua qualidade de vida, ou você não vai sair do remédio nunca, ou a gente vai ficar no mais ou menos, você vai conseguir levar. Então, eu sou bem sincera nesse sentido. Se a pessoa não usa de outros recursos além da medicação, ela não vai ter uma recuperação plena, né? Porque quando você tem um transtorno mental, envolve uma reeducação, assim como tem reeducação alimentar, assim, envolve uma reeducação de vida, né? Uma reestruturação de várias questões da pessoa que tem que ser revistas muitas vezes. Sim, e que, um conjunto e que contribuíram para piorar, né, esse transtorno mental. Então, psicoterapia é muito importante. Às vezes eu indico, assim, meditação. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, eu falo assim, olha, você está no meio de uma neblina. Então, quando eles vêm com um quadro de ansiedade ou de um quadro depressivo, que são os que mais aparecem, assim, né? São os mais comuns. Eu falo, olha, você tá no meio de uma neblina. A medicação, ela vai esvair essa neblina, mas os caminhos a serem seguidos, talvez você precise de ajuda, né? Para ver as opções, para ver o que vai te fazer bem. Então, para isso você precisa de uma psicoterapia, você precisa valorizar as coisas que você gosta. Outros meios, né? Outros né? meios, Onde e como as pessoas podem buscar ajuda para tratar a saúde mental? O onde é mais tranquilo do que o como, assim, porque muita gente ainda tem resistência, né? Porque, como eu disse, eles se acostumam com o padrão ansioso e isso fica crônico. E acham que isso é normal. E acham que isso é o normal, que a vida é assim. Então, a pessoa, ela precisa primeiro se observar e, às vezes, observar os amigos, né? Não tem mais, o que eu percebo assim, é que não tem mais aquele tabu de você sugerir para a pessoa que procure uma terapia,
de você sugerir para a pessoa que procure até um psiquiatra, né? Quando eu comecei a trabalhar como psiquiatra, as pessoas chegavam no meu consultório e falavam assim, eu não preciso de um psiquiatra, eu preciso de um neurologista. Eu falo, tá, mas já que a senhora tá aqui, ou o senhor tá aqui, vamos tentar ver como que a gente ajuda. Então a pessoa já vinha, assim, que não super queria resistente, né? Meu problema é neurológico. E não é, né? Muitas vezes não é. Então, você, às vezes, falar pro seu amigo, olha, você não acha que eu tô vendo que você tá ficando mais triste, que você tá mais irritado, né? Você não quer procurar alguém e aí dar um exemplo, falar, olha, o fulano procurou, ficou super bem, eu procurei, fiquei super bem. Então, assim, isso é importante também, né? Você ouvir do outro. E onde, assim, a gente tem, em Campinas especificamente, a gente tem uma rede de saúde mental que é exemplo, né? Inclusive apareceu na OMS, o Cândido Ferreira, ele foi parte da OMS como um paradigma uma instituição que mudou os paradigmas, né, do atendimento à saúde mental. Então, nós temos os CAPs, tem os centros de saúde, tem muitas redes do bem, assim, de psicólogos particulares que disponibilizam alguns horários da agenda também para atendimentos online. Então, assim, recurso tem. Sim, Né? basta Sim, recurso querer, tem. né? Às vezes a pessoa vai um pouco de porta em porta, mas que tem, assim. Os médicos de família também dos centros de saúde, eles passam na residência e se capacitam, né? Faz parte das competências adquiridas. O atendimento a pessoas com transtornos mentais, principalmente ansiedade, depressão, uso de substância, de álcool. E a terapia online resolve? É aconselhável? Olha, eu era muito resistente, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe isso de bom pra gente. A gente perdeu a resistência. Eu era resistente à terapia online, mas ela é eficaz, sim. Ela é bem eficaz. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Precisam, às vezes, do presencial. Eu sinto isso nos meus pacientes. Mas tem outras que vão, principalmente os mais jovens, eles vão muito bem Super online, bem. né? Eu mesma falava, não sei se eu vou conseguir fazer terapia online na minha vida, né? Eu pensando, Karina, fazendo a terapia. E aí, o meu terapeuta é de São Paulo, então eu só fiz online com ele e eu acho ótimo, assim. Eu faço online também. Eu faço online, mas é uma vez por mês, é presencial. Assim, ele fala, vamos fazer uma vez por mês presencial, mas o resto é online também, vou super bem. Eu nem quero fazer presencial agora. Agora eu só quero online pra mim, né? Mas eu tenho alguns pacientes que eu peço também para vir presencial, porque eu acho que tem algumas nuances que, em alguns casos específicos, que a gente precisa do presencial para ver. Doutora Karina, acho que um dos desfechos mais trágicos, né, de alguns transtornos mentais e que hoje chama muito atenção é o suicídio. Inclusive, agora no mês de setembro, a gente tem uma campanha nacional chamada de Setembro Amarelo, que é para alertar a população, né, sobre os sinais desse problema. Como nasce a ideação suicida? Tem uma resposta para isso, assim? A ideação suicida, ela é um sintoma, né, que está presente em muitos transtornos mentais e às vezes não precisa de um transtorno mental. A gente fala, né, do suicídio existencial, né, filosófico. Ela tem, antes de chegar na ideação, tem é como se fosse uma sequência de gravidade, que a ideação ela tá no meio, né, dessa sequência. Então a pessoa começa com vontade de sumir, né? Ela se pensa, fala assim, eu queria sumir, ou então eu queria dormir muito tempo, né? E aí isso evolui para a vontade de morrer, que é diferente da vontade de se matar. Sim. Né? Então, quando ela pensa em morrer, fala assim, eu tenho vontade de morrer, mas eu não penso em me matar. São coisas diferentes. Ela pode evoluir para a vontade de se matar. E aí, além da vontade de se matar, que aí seria a ideação suicida. Né? Agora, para além da ideação suicida, tem o planejamento suicida, que é você começar a se organizar para se matar. Então, você começar a pesquisar na internet
E isso também tem uma gradação. Então, uma coisa é você pesquisar na internet quais são os meios. Aí você vê quais são os meios mais letais. Aí você compra uma corda, já é uma evolução, né? Você compra os remédios ou você escreve uma carta de suicídio. Isso é um sinal de muita gravidade, porque tudo isso entra no planejamento suicida, que já é o patamar além da ideação suicida, né? E isso culmina na tentativa de suicídio. As pessoas que cometem tentativas de suicídio, elas aumentam muito, elas têm um risco muito aumentado de ter uma segunda tentativa e ter o desfecho trágico, né? Com o suicídio consumado. Então, a tentativa de suicídio, ela nunca deve ser vista como, ele quer chamar atenção, ele fez, mas quem quer se matar, se mata. Isso é um absurdo você pensar, porque às vezes a pessoa não quer, mas isso acaba acontecendo. A gente escuta muito isso, né? Quem vai se matar não avisa. Avisa. Quem vai... imagina, quem fala não faz, né? Gente, é a frase... É uma frase assim... Porque o suicídio, ele é uma agressão. Sim. Né? O suicida, ele é uma pessoa que agride quando ele se mata, porque ele mexe com a impotência de todo mundo em volta. A gente percebe isso, é uma coisa que a gente tenta diminuir esse estigma, né? Em serviços de emergência. Eu trabalho na emergência psiquiátrica, mas em qualquer serviço de emergência chega a tentativa de suicídio. E aí a gente percebe uma certa animosidade, né, da equipe. Fala assim, tem tanta gente doente, ele aqui tem tudo e quer se matar. Exato. Né? Então, assim, tem uma condenação. O suicídio é um tabu. Né? Então, e isso às vezes a gente vê nos parentes, fala assim, ela fica chamando atenção, ou ele fica chamando atenção e fica tentando. Não, é um risco. Se tem casos de suicídio na família, isso aumenta muito o risco também, porque a pessoa vê isso como um recurso, não é uma situação absolutamente impensada, né? Então, as taxas, né, de suicídio, elas têm uma tendência a diminuir. Tem uma pesquisa recente da Fiocruz que as notificações de suicídio no Brasil só aumentaram no Norte e Nordeste no último ano. Mas a gente vê uma taxa estável e um aumento da prevalência entre jovens, assim. Sim. E existe também os casos das pessoas que não planejam. Eu tive uma conhecida que se suicidou e ela era da área da saúde, ela saiu do consultório combinando programas para mais tarde, não tinha carta, não tinha nada, não tinha assim... Na verdade, ela estava começando a tratar uma depressão e até o pessoal no começo cogitou um acidente, né? Mas depois chegou à conclusão de que realmente foi um suicídio. Mas ela não deu nenhum sinal do suicídio, ela deu o sinal da doença, né? Da depressão, mas do suicídio não. Então, existe a pessoa que não planeja nada e, de repente, num momento de desespero, de impulsividade. Sim, a impulsividade, ela é um fator de risco muito, muito significativo, né? Para a tentativa de suicídio e para o suicídio consumado. Por isso que os jovens, eles são tão vulneráveis, porque eles são mais impulsivos, né? Então, isso, quando o paciente é impulsivo... a gente já fica mais atento, né? Quando eu vejo um paciente com ideação suicida ou que teve uma tentativa de suicídio, eu sempre me pergunto o seguinte: qual é a cordinha do balão que segura essa pessoa à vida? Que são os fatores de proteção, né? Então, quando alguém vem falar para você que é um cidadão comum, né, que às vezes está com vontade de se matar ou que está pensando em morte, é importante você sempre pensar isso. O que segura essa pessoa à vida? E se você detecta que não tem nada, né, que ela está numa situação de divórcio, não tem filhos, não tem nenhum ponto que a encante na vida, isso é um fator de risco muito, muito alto. Acho que a próxima pergunta é sobre isso também, assim, se eu perceber, por exemplo, que um amigo, um familiar esteja tendo uma ideação, qual o primeiro sintoma que a gente vai observar? É o falar sobre isso? É ver alguma pesquisa? E depois que perceber isso, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Qual o caminho que a gente pode tomar para tentar evitar, né, isso? Nos dias de hoje, a gente precisa estar sempre, assim, não digo que foca, né, no risco de suicídio, mas é uma situação que tem que ficar
plainando nas possibilidades, porque é um desfecho muito trágico e existe, né? Esse risco sempre existe. Quando você, às vezes a pessoa te procura, né? Às vezes procura um colega. Eu acredito muito no apoio entre pares, né? Então pessoas, colegas de trabalho, que às vezes vêm e falam, nossa, tá tão difícil. Não tenha medo. E uma crença que é muito difundida é que se você pergunta sobre suicídio, você dá ideia para a pessoa. Não, você não tem esse poder de dar ideia para a pessoa. Né? Fala assim, realmente, você pergunta, você tem vontade de se matar? Ai, nossa, que ideia boa. Não existe isso, né? Isso é uma fantasia. Então, não tenha medo de perguntar. Você já pensou em morrer? Você já pensou? E aí evolui. Já, mas e em se matar? Você já pensou em se matar? E se a pessoa fala sim, né, e divide isso com você, o que você faz com isso? Você leva ela para procurar ajuda, porque muitas vezes as pessoas elas falam, eu vou trair a confiança, porque ela me falou que queria se matar, mas eu não posso, ela pediu para não contar para ninguém, ela que eu digo a pessoa, sim, né? Pediu para eu não contar para ninguém, então eu vou trair a confiança dela. Não, você não vai trair a confiança dela. Se ela falou, algum pedido de ajuda inconsciente teve. Então, leve ela para algum lugar. E a pessoa que fala isso, ela tá muito fragilizada. Ela não vai te agredir porque você falou, não, vamos já procurar um psiquiatra, vamos para o pronto-socorro para ele orientar, para me falar o que vai fazer, como que eu ajudo, ou como que eu chamo alguém que tenha responsabilidade ou que tenha, inclusive, governabilidade de ajudar, porque às vezes é um colega de trabalho, mas tem uma mãe, tem uma prima, tem uma amiga próxima, um amigo próximo, um pai. Então, assim, como que eu organizo a rede, né? Se a pessoa divide isso com você, ou você percebe, porque tem o que a gente chama de comportamento suicida. O que é o comportamento suicida? São atos da vida da pessoa que são muito autodestrutivos. Então, beber e dirigir, e começar a fazer isso com mais frequência, se envolver em uso de substância ou em relacionamentos muito abusivos, tudo isso mostra, qualquer ato autodestrutivo que a pessoa tenha, mostra um comportamento suicida. O comportamento suicida vai além da vontade de se matar, ele está muito mais associado à autodestrutividade. Então, se você percebe isso num colega, talvez ele esteja com alguma questão, né, de saúde mental, de doença, de transtorno, e talvez seja interessante você falar, né? Então, o melhor é pegar na mão mesmo e levar, se né? Se a pessoa fala abertamente, não tenha vergonha de pegar na mão e falar, não, vamos lá, sabe? Porque às vezes pega a gente chance, de surpresa também, né? E a gente fica sem saber o que fazer mesmo e às vezes acaba não dando tempo de ajudar se você demorar. E se ela fala, é uma janela de oportunidade, né? Para procurar, para ela inclusive resgatar. Muita gente chega no pronto-socorro, né? Da Unicamp e fala assim, não, eu não quero falar com ninguém, eu não tenho ninguém. E aí eu falo, não, espera, deixa assimilar, deixa elaborar. E aí que sempre tem, né? Ou se não tem, a gente encaminha e cuida de uma outra maneira, mas muitas vezes localiza alguém, né, um parente ou um amigo, né, que tenha mais governabilidade. E tem algum tratamento específico para ideação suicida ou não? Assim, é só mesmo a terapia e... o cuidado, né? Então, eu acho que a razão da ideação suicida, ela tem que ser vista, né? Para a ideação suicida em si, não tem pílulas, não tem... Mas você vai trabalhando com a pessoa o porquê. Então, às vezes, ela tem uma ideação suicida porque a família não aceita uma orientação sexual, por exemplo, né? Então, aí você tem dois caminhos. Ou você fala, né? Ou você trabalha com ela a incompetência mesmo da família em dar esse apoio, e aí ela aos poucos vai aceitando isso, ou você trabalha com a família e não são excludentes, tá? Pode ser os dois. Então, isso de uma certa maneira trata, né, cuida da razão da ideação, mas a ideação em si não, né? A ideação em si, o cuidado é indireto.
Agora, falando um pouquinho de luto, né? Assim, existe rede de apoio para quem perdeu alguém querido, assim, e precisa de um acompanhamento para superar isso? Existe algo específico para isso? Antes da pandemia, tinha alguns grupos que a gente chamava de grupos de sobreviventes, que eram específicos para familiares de pessoas que cometeram suicídio. Com a pandemia, a perda de pessoas queridas ficou muito além, né, das taxas normais anteriores. Então, se organizaram alguns grupos, inclusive, como eu disse, alguns grupos de psicólogos começaram nisso, no trabalho do luto, né, e aí eles viram que os transtornos mentais, eles existem e causam sofrimento independente, né, e aí esses grupos continuaram, mas tem sim. Tem. Doutora Karina, para encerrar então a nossa entrevista, quais são as dicas que você poderia dar para esse pessoal, né, para evitar que esses problemas da ordem emocional afetem tanto a vida das pessoas e levem a ter esses distúrbios como todos esses abordados aqui no podcast? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade, assim, pode até parecer um clichê isso, mas a gente vive numa sociedade que é muito egoísta. Então, o olhar para o outro, a empatia, o exercício da empatia, né, ele é um exercício que tem que ser treinado, né, tem que ser cultivado na vida da gente. E não necessariamente com transtorno mental, né, você entender que o outro, às vezes, isso era uma coisa que eu sempre falava na época da pandemia. Você tinha, por exemplo, uma manicure que vivia do que você pagava. Você continua pagando. A vida é o ganha-pão da pessoa, né? Continua pagando pessoas que prestavam serviços, mas que tiveram que deixar de prestar. Então, esse tipo de exercício de você dar para o outro, isso é um fator que melhora a saúde mental sua, né? Exercer a generosidade faz bem, não só para o outro, mas para você mesmo. Portanto, não basta você cuidar de você, né? Você cuidar do outro também te traz um retorno, e da forma que você pode cuidar. E se observar, né? Se observar como que você está reagindo às situações cotidianas, como que você está reagindo à malcriação de filho, se você está por exemplo, né, com uma irritabilidade maior, quando o seu chefe fala com você, você fica mais irritado do que o normal, e as pessoas falam, não, mas ele não quis dizer isso, você começa a interpretar de uma maneira errada, você começa a não ter energia para fazer as coisas. Então, se observe, né? E não tenha medo de procurar ajuda, assim como observe o outro também e sugira ajuda. E ouvir também, acho, as pessoas próximas, né? Porque as pessoas próximas também dão uns toquinhos na gente, né? Eu acho. De forma sutil, mas... Isso, ter um pouco mais, porque a pessoa tende a se colocar numa posição de vítima, né? Então, fala assim, vocês que fazem isso comigo e eu que tenho que me tratar? Porque as pessoas vão continuar fazendo o que elas sempre fizeram e você está se afetando com isso. Então, isso talvez seja um sintoma de um transtorno mental ou de que você tenha que mudar de vida, mudar de planeta, mas às vezes é mais fácil se tratar. E não ter vergonha, né? Não ter vergonha e não se sentir agredido, né? Isso não é uma ofensa. Nem um castigo, não, né? Exato. E não é ofensivo. Isso tem que cair, né? Que é ofensivo você falar para a pessoa se cuidar e tratar um pouco da saúde mental. Não é ofensivo. Você pode falar isso e não ofender a pessoa. Tá certo. Bom, chegamos ao fim desse programa. Queria agradecer, doutora, a sua participação, falar que foi muito produtivo, foi ótimo. Espero que as pessoas gostem, né? E tirem bastante proveito disso, que ajudem o próximo e se ajudem. Eu que agradeço, Trícia, pelo convite e de mais uma vez eu parabenizo vocês pela iniciativa, porque educação à população eu acho que uma das grandes metas da universidade também. Muito obrigada pelo convite. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio e TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam na vida das pessoas.
Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.